Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Discute, que esta semana vai tratar da terceirização, projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a terceirização de forma irrestrita, que depende de sanção agora do presidente Michel Temer. Mas um outro projeto de terceirização, um pouco mais brando, está em tramitação no Senado. E sobre esse assunto, dois convidados aqui conosco que eu vou apresentar neste momento. Um deles, César Dweck, que é advogado, especialista em direito trabalhista. Obrigado pela presença. Obrigado. E também conosco aqui o economista Ulisses Ruiz de Gamboa, que é professor de economia da Universidade Mackenzie. Obrigado pela presença também. Eu que agradeço. Vamos falar aqui de questões jurídicas e econômicas, né? Começando aqui pelo César, pelo seguinte, porque a gente sempre ouve falar que precisava haver uma segurança jurídica, por isso um projeto de lei dessa magnitude tinha que ser aprovado e votado. No entanto, nós temos dois projetos, isso aí não dá mais insegurança do que segurança, doutor César? É verdade. Essas questões da terceirização e principalmente esse projeto que foi aprovado pelo Congresso, né, e que depende ainda da sanção do presidente, ele é um projeto que ele não ajuda a segurança jurídica, muito pelo contrário. Ele cria uma desestabilização do sistema produtivo, uma pulverização desse sistema produtivo e gera, na verdade, uma insegurança maior para todos os empregados. Essa questão é muito importante porque nós conseguimos enumerar uma série de desvantagens e aí um pequeno número de vantagens que foram atribuídos a alguns empresários nessa lista, sob esse manto de que haverá uma suposta expansão da rede de empregos. Isso não é verdade, né? Na verdade, segurança jurídica realmente esse projeto não nos traz. Muito pelo contrário, ele gera uma insegurança jurídica muito grande. E do ponto de vista econômico, professor Ulisses, o senhor vê possibilidade de geração de empregos, por exemplo? Bom, enfim, vou fazer uma análise econômica e na análise econômica, o que a gente pode falar, né? Primeiro que toda essa discussão entre as atividades fim e meio é uma discussão tremendamente arbitrária e, na verdade, é uma discussão que tira a flexibilidade da empresa necessária para decidir se terceiriza ou não terceiriza, inclusive face ao avanço tecnológico, ao desenvolvimento tecnológico que a gente tem e face a todos os problemas que as empresas enfrentam. Então, do ponto de vista, pelo menos econômico, eu sou favorável ao projeto de terceirização, porque, ao contrário, eu acho que sim, tem um potencial de gerar mais empregos no sentido de permitir essa maior flexibilidade em termos da contratação. Agora, eu preferiria que esse projeto fosse geral, que a gente não entrasse em casuísmos e esse setor sim, o outro não, porque, na minha opinião, eu não sou advogado, mas eu acho que isso sim gera muita incerteza do ponto de vista jurídico e enfim, isso afeta de forma negativa o emprego. Eu acho que o projeto tem, do ponto de vista econômico, o potencial de aumentar a geração de empregos e outra coisa, de regularizar uma situação que já existe. Porque a gente também não pode dizer que não exista já toda a questão da terceirização, dos PJs, enfim, isso é uma coisa que existe, a gente sabe. Então você vai regularizar e vai reduzir a atual incerteza jurídica que existe em relação a isso. Então, do ponto de vista econômico, eu acho que há um potencial de gerar empregos, porque você aumenta a flexibilidade da contratação. E só para completar, qual é a alternativa de não fazer a lei de continuar como está? A automação, a robotização, a perda de mercados, até eventualmente, no caso da indústria, para empresas estrangeiras com importados. Então, eu sou favorável nesse ponto. Doutor César, vamos tentar trazer discussão. O projeto que está à mesa é esse, por enquanto, esse que foi aprovado, né? Sim. A terceirização é restrita, como disse o professor aqui, Ulisses, atividade meio, atividade fim. Então, pegando um exemplo de uma escola, por exemplo, hoje ela poderia contratar o serviço de limpeza, mas não o professor por meio de terceirização. Por esse projeto, sim, pode contratar o professor também.
Como é que o senhor vê essa questão do ponto de vista trabalhista? Que implicações tem isso? Essa questão da terceirização e principalmente daquilo que é atividade meio e atividade fim de uma empresa, ela vai gerar uma situação de paraplegia de todo o sistema de proteção aos direitos dos empregados. Porque não faz sentido que uma empresa que tinha por obrigação ter empregados vinculados à sua atividade fim, ela se valha de uma outra empresa para que cumpra exatamente os requisitos para o qual ela nasceu, para o qual ela existe essencialmente. Isso é como pulverizar um sistema. Você pega onde uma empresa se valia de um empregado e tinha nesse empregado o seu conceito de mais-valia, você vai dividir esse conceito de mais-valia entre duas empresas. É evidente que nesta briga entre o Mar e o Rochedo, alguém vai sair perdendo, né? E costuma-se dizer que na briga entre o Mar e o Rochedo, quem sai perdendo é o caranguejo. Aqui, quem vai sair perdendo é o empregado. Porque nós temos duas grandes empresas, a tomadora e a prestadora de serviço. E no meio dela tem um empregado, né? Quando você coloca essa situação e permite a terceirização de uma forma selvagem, como ela está sendo aplicada, né? Inclusive permitindo que se faça para aquelas atividades que têm por objetivo a própria existência da empresa, você precariza o trabalho. Você afeta um dos pilares fundamentais, um dos fundamentos da Constituição, né, que é a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho. Isso é inadmissível que esse projeto persista e continue desse jeito. Aliás, nós temos aqui uma das grandes questões, né, e isso os grandes sindicatos, os sindicatos verdadeiros e os mais aguerridos, eles vão ter que tomar esta bandeira como a sua principal defesa, né, porque esta precarização só interessa aos sindicatos pelegos, porque toda terceirização vai pulverizar esse sistema de produção e vai diminuir, vai enxugar as empresas, né? Então é inadmissível que a gente tenha a terceirização de uma atividade fim. Você perde o objetivo da própria empresa. Só para entender, antes de repassar aqui para o professor Ulisses, quer dizer, a sua ressalva nesse momento principal é essa questão da atividade meio, atividade fim? É isso? Eu diria que uma aprovação, um projeto mais brando seria mais viável ou nem dessa forma? Na verdade, toda terceirização ela é maléfica, né? Toda terceirização, toda forma de contratação onde se vale de uma empresa de intermediação, uma empresa que possa alocar um empregado dentro de uma outra empresa tomadora, ela tira desse empregado ou tira de algum lugar, né, esse custo da sua instituição. A empresa que presta esses serviços, ela tem que lucrar, obviamente ela tem que lucrar. A empresa tomadora também tem que lucrar. Ou esse custo aumenta absurdamente, né, o que é repassado para quem quer que seja, para o consumidor, né, ou esse custo é tirado do empregado. E via de regra tem sido tirado do empregado. Vamos tentar falar para o aspecto econômico, então, com o professor Ulisses aqui. Em termos de custos, para as empresas isso muda em quê? A possibilidade de terceirização? Bom, a empresa tem mais flexibilidade para decidir, por exemplo, se ela vai ter um serviço de informática contratado dentro da própria empresa ou se ela vai contratar uma empresa externa. E vai decidir em função da qualidade e do preço. Agora, essa questão essa discussão que eu acho que é o ponto ao meu ver, do debate entre atividade meio e fim, eu acho extremamente complexo definir hoje o que é atividade meio, o que é atividade fim. Se a gente pensar que do ponto de vista da empresa, a natureza da empresa, o fim da empresa, como disse o Dr. César, é lucrar e é satisfazer as necessidades do mercado. Então, assim, para isso ela contrata trabalhadores, ela compra insumos, enfim, ela junta uma série de recursos, cumpre com os trâmites burocráticos, recolhe os impostos. O fim dela é satisfazer o mercado. Então, a definição do ponto de vista econômico do que é atividade meio, do que é atividade fim, é extremamente arbitrária. E eu acho que quando a gente estuda, até
pensadores fora do Brasil, porque isso não ocorre, a meu entender, em outros países. Quer dizer, a gente tem mais, como se diz, uma jabuticaba da economia brasileira, que é essa discussão da terceirização. Em outros países, a empresa tem a liberdade de decidir se terceiriza ou se mantém, ou, como eu disse no exemplo, atividade de serviço de informática, por exemplo, dentro da empresa. Então, eu não vejo a razão, assim, do ponto de vista, pelo menos econômico, né? Eu não sou advogado, mas eu não vejo um problema da empresa poder decidir livremente, cumprindo a regulação, cumprindo as leis. Entendo, não sou advogado, repito, mas entendo que os direitos dos trabalhadores serão mantidos. Inclusive, você tem uma responsabilidade solidária da empresa contratante para assegurar que o trabalhador não se prejudique. Agora, a gente tem que pensar qual é o cenário alternativo a você manter o status quo, você manter a situação. O cenário alternativo é um cenário de menor geração de empregos, é um cenário de perda de competitividade da nossa empresa, principalmente da nossa indústria, que está regredindo, é baixa produtividade. Tudo isso redunda em baixo salário, redunda em aumento de desemprego. Então, assim, do ponto de vista econômico, pelo menos, eu acho que a terceirização é favorável e eu vejo ela, ao contrário, como uma forma de gerar mais empregos. Doutor César. É curioso quando a gente fala em terceirização e quando a gente fala em outros mecanismos também de mercado para permitir que as empresas contratem mais, né? E todo mundo fala em flexibilização dos direitos trabalhistas, terceirização, né? E outros aspectos que tiram direitos dos empregados. Ninguém toca no assunto da diminuição da alíquota fiscal. Ninguém toca no assunto da diminuição da alíquota previdenciária para gerar emprego. Essa é a pedra de toque. Esta é a questão mais importante. Cortar na carne do empregado é uma coisa, cortar na própria carne, quando o governo deveria, né, flexibilizar essas alíquotas, ele não faz. Essa é uma questão importante. Você não pode fazer caridade com chapéu alheio. Você não pode flexibilizar as custas de alguém que não está disposto a isso. Aliás, nesse aspecto da carga tributária, o que se diz é que na CLT, ou enfim, no trabalhador formalmente contratado, se paga o que ele ganha mais o dobro, é isso? Cerca de 110%. 110%. Quer dizer, o problema é o seguinte, enfim... Não sou advogado, mais uma vez digo, então eu não vou... O aspecto dos direitos adquiridos, existentes, eu não estou autorizado, não me sinto autorizado a discutir. Mas a questão é que você contratar um trabalhador com carteira assinada é extremamente caro. Isso não é nenhuma novidade. O nosso custo trabalhista é muito grande. E a questão é que nós temos uma legislação trabalhista que já tem mais de 70 anos, quer dizer, você tem que atualizar um pouco. Eu não sou advogado, não vou entrar, não vou deixar você me perguntar o que eu faria para atualizar a legislação, porque não é minha área, mas assim, do ponto de vista econômico, é uma legislação que aumenta o custo de contratação da empresa. Então você chega num momento que esse aumento do custo de contratação vira uma espécie de imposto contra o emprego. Então esse é o ponto. Então, assim, e não vamos esquecer o seguinte, o Brasil tem um mercado informal de trabalho enorme. Então, na medida que você dificulta, não estou justificando a contratação informal, atenção, mas na medida em que você dificulta, encarece a contratação no mercado formal, você termina tendo um aumento de trabalhadores no mercado informal, onde aí sim você não tem nenhum tipo de garantia e aí sim você tem uma precarização. Agora, diante desse quadro, vamos colocar o seguinte, o fato está aí, a coisa está posta, eles aprovaram e o presidente agora tem prerrogativa de sancionar com ou sem vetos. Isso está se passando por um período de convencimento dele, né, doutor César? Que cenário que o senhor vislumbra daqui para frente com isso, considerando esse projeto irrestrito que foi aprovado e o mais brando que está lá no Senado? O cenário que eu imagino, e aliás para mim é o cenário ideal, é o cenário de luta sindical, é o cenário de manifestações, é o cenário daquilo que os empregados realmente pretendem do ponto de vista do futuro.
Não é possível que esta questão vá à sanção presidencial sem que nesses próximos dias haja uma manifestação aguerrida. Isso precisa ter. Não é possível que a gente se cale, que os empregados se calem, que as instituições, que os sindicatos, principalmente as grandes centrais sindicais, se calem diante de uma situação dessa. Porque eles serão os maiores prejudicados. A partir com a sanção desse projeto de lei, né, e transformando-se isto em lei, né, quem mais vai se beneficiar são os sindicatos pelegos. Os grandes sindicatos que conseguem agregar esse número enorme de empregados de uma determinada categoria, eles vão se enfraquecer. Esse é o melhor cenário de luta, cenário de manifestações, de ir às ruas realmente por uma causa legítima. Bom, tem uma parte aí, em alguns momentos esses assuntos se encontram, né? A terceirização com a reforma trabalhista, que é algo um pouco mais amplo. Eu vou começar aqui pelo professor Ulisses. Se fala em incluir certas salvaguardas, como se chama aí, para o trabalhador na reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, como é que o senhor vê do ponto de vista econômico? O que ela precisa contemplar? Olha, vou falar em termos bem gerais, né? Na verdade, o que a gente estava já comentando aqui. Tem que ser uma reforma que, enfim, é uma coisa um pouco complicada, porque você tem que realmente resguardar alguns direitos. Não se trata também de você anular completamente a CLT, mas eu acho que tem que viabilizar a geração de empregos. Então, de alguma forma, você tem que reduzir os encargos, que no final das contas o trabalhador não vê esses encargos, não é ele que paga isso, indiretamente paga, né? Então, reduzir os encargos e flexibilizar novamente a contratação. De alguma forma, eu não sou jurista, mas eu entendo que tem uma série de itens na nossa legislação trabalhista que terminam dificultando, do ponto de vista da empresa, a contratação com carteira assinada. Então, no final, essa discussão sobre a terceirização, sobre a pejotização, é uma discussão válida, lógico, mas não é uma discussão teórica sobre um cenário que vai acontecer. É uma discussão sobre uma coisa que já acontece. A gente já tem pejotização, a gente já tem terceirização. Então, eu acho que muito dessa discussão é regulamentar uma situação precária que já existe e que é fruto do custo muito elevado de contratação determinado pela legislação trabalhista, que é uma legislação trabalhista que já tem o seu tempo, que foi uma consolidação que teve a sua razão de ser em um determinado momento, feita pelo Getúlio Vargas, mas que já cumpriu 70 anos, tem mais de 70 anos. Então, a gente tem que modernizar, inclusive face aos novos desafios tecnológicos. A nossa indústria está atrasadíssima, está completamente defasada. Ela não tem um futuro se a gente realmente não fizer uma série de reformas estruturais. Não vamos pensar também que a reforma trabalhista única e exclusiva é a solução de todos os problemas da economia brasileira. A gente tem que fazer uma reforma tributária, a gente tem que fazer uma reforma educacional, enfim, o governo mal ou bem está tentando de alguma forma fazer algumas modificações, mas a gente tem que encarar a seguinte questão: o Brasil precisa fazer uma série de reformas estruturais para garantir o maior crescimento e o maior desenvolvimento da economia, senão a gente vai ser o eterno país do futuro. Eu vou pedir o mesmo comentário aqui para o Dr. César, mas antes, até aproveitar a sua experiência para explicar, às vezes a pessoa que está nos acompanhando pode não ter uma familiaridade com esses termos, né? A pejotização, que seria contratar uma pessoa jurídica, mas que na verdade acaba sendo um funcionário, né? Sim. É isso. Na verdade, esse termo pejotização, ele funciona como a explicação daquilo que o empregado, né, cumprindo todos os requisitos de ser empregado, ele simplesmente monta a sua empresa, a sua pessoa jurídica, né, e presta serviços a este tomador por meio da sua empresa e recebe os seus salários emitindo notas fiscais, né? Esse é o termo da pejotização. Na verdade, é a precarização de direitos trabalhistas também, né? Ele não tem férias, ele não tem 13º, ele não tem absolutamente nenhum outro direito que teria um empregado normal. Mas
Voltando um pouco à questão, às observações do Dr. Ulisses, que aliás muito bem posta em relação à questão do que é atividade meio, atividade fim, essa questão é realmente nebulosa, né? Nós temos sofrido há alguns anos para definir realmente o que é atividade meio e atividade fim. É muito fácil quando a gente pensa numa oficina mecânica, precisa de mecânicos, num hospital, quando precisa de médicos. Mas é difícil quando a gente pensa numa empresa de cosméticos e olhando para o empregado que é o seu faxineiro, o seu limpador, imaginar que aquilo não é uma atividade fim de uma empresa de cosméticos. Ninguém entra numa loja de cosméticos, a exemplo do Boticário, para simplesmente numa loja suja ninguém entra. Então não vai me dizer que aquela atividade essencialmente é uma atividade de suporte. Não é, é uma atividade que representa e que reflete a imagem da loja. Então, mas essa questão do que é atividade meia, atividade fim é uma questão complexa. Um discurso que tem nos preocupado realmente é essa ideia de que haverá uma redução dos custos da empresa com a terceirização. Não é verdade. Na verdade, o empregado terceirizado continua sendo um empregado, com todos os direitos que lhe são inerentes. Ele é empregado de alguém, né? Ele é empregado de alguém. O problema é quem é que vai pagar esta pessoa, quanto vai ser pago a esta pessoa, né? Porque certamente eles vão diminuir a base de cálculo, eles vão tirar aquele salário normativo, eles vão tirar o empregado que estava inserido numa determinada categoria sindical, que está vinculado à atividade do tomador, e simplesmente vão passar por um sindicato pelego que representa a categoria da empresa terceirizada, né? E quando há esse deslocamento sindical, há evidentemente uma perda de direitos normativos, a exemplo do salário normativo. Como se isso não bastasse, quando nós temos esta situação de pulverização do sistema produtivo, nós criamos várias pequenas empresas. Essas várias pequenas empresas, elas têm um número reduzido de empregados, o que gera, inclusive, a possibilidade dessas empresas não terem um técnico de segurança do trabalho. Então, há um estudo muito sério que demonstra que a terceirização, na verdade, ela leva à diminuição dos salários, a perda das férias pela grande rotatividade, né, e o aumento de número de acidentes de trabalho e doença profissional. Afora que ela impede ou dificulta sobremaneira a organização desses empregados de forma coletiva. Então, esse discurso de que haverá uma diminuição do custo da empresa é uma falácia, porque, na verdade, não há absolutamente nenhuma diminuição. Muito pelo contrário, há uma responsabilidade da empresa tomadora. E o que é pior, ela perde a capacidade de vigiar todos os atos do empregado, tudo aquilo que está sendo pago ao empregado. Portanto, e certamente ela vai ser responsabilizada por isso depois. Bom, essa questão é muito polêmica, né, professor Ulisses? Em relação aí à geração de empregos, existem projeções que possam indicar isso em termos de geração de empregos? Não, um cálculo assim mais exato, eu acho que a gente tem que primeiro definir qual é a legislação, qual é a mudança que vai efetivamente ocorrer, para depois poder fazer os cenários. Com relação ao que o Dr. César falava de redução de salários, o problema é que hoje em dia, justamente por tudo que a gente está conversando, a mão de obra que está alocada na terceirização é uma mão de obra, em geral, de baixa produtividade, infelizmente, e, portanto, com salários mais baixos. Então, assim, essa comparação ela é meio complicada, porque você está comparando uma pessoa que teve X anos de escolaridade com uma pessoa que não teve oportunidade, e, evidentemente, a comparação entre as duas pessoas, vamos pensar no que o doutor estava falando do serviço de limpeza, infelizmente, é a realidade do Brasil, até pelo fato de que o nosso querido Getúlio Vargas e os governantes anteriores, até 1980, os dados mostram, investiram muito pouco em educação básica, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esse tipo de comparação. Agora, só para completar, do ponto de vista econômico, eu acho que sim, pode ter uma redução de custos, porque a empresa vai decidir se vale mais a pena contratar o serviço externo ou ter trabalhadores trabalhando na própria empresa,
Tá? Agora, a questão de realmente a empresa se responsabilizar e não poder monitorar, bom, isso é um problema que existe também em muitos casos. Bom, por tudo que vocês falaram, dá para imaginar já que vão ter que aguardar os desdobramentos, possivelmente lá no Senado, para ver o que vai acontecer. E provavelmente a justiça vai acabar sendo provocada em muitas situações, né? Mas eu queria uma palavra final de vocês, nas considerações finais. Acho que tem um segmento que a gente tem que abordar para encerrar. O funcionalismo público entra nisso também, né? E como é que vocês veem isso? E principalmente levando em questão que é necessário fazer concurso público, né, pela legislação. Como é que ficariam os concursos na visão do senhor, do ponto de vista jurídico, doutor César? Essa questão da atividade de empregados terceirizados para empresas públicas, né, e para a União, estados e municípios, isso, na verdade, esse texto ele não trata desta questão, mas também ela não derroga, ela não muda toda a questão constitucional da necessidade de prestar concurso público, absolutamente. Continuará a necessidade. É óbvio que alguém vai explorar essa questão. Né? É óbvio que o gestor público vai explorar isso da melhor forma possível. Né? A exemplo de que hoje a União, os estados e os municípios são os maiores fregueses da Justiça do Trabalho. É inacreditável. Né? Onde o próprio Estado nega os direitos aos seus trabalhadores. Mas, como última consideração, é importante também, e eu acho que uma das questões principais dessa terceirização, afora o aspecto econômico, afora o aspecto das empresas, a posição das empresas, é preciso olhar também a saúde do trabalhador. O trabalhador, ele não vai se sentir, e certamente nenhum trabalhador terceirizado, ele se sente pertencente a uma empresa que ele presta serviço. Ele perde o caráter de engajamento. Ele não veste a camisa. Ele é tratado como alguém invisível. Existe um estudo, e isso já foi feito, inclusive pela Universidade de São Paulo, há um estudo de que o terceirizado, via de regra, ele é visto como alguém invisível dentro da empresa. Ele não é tratado como alguém dentro da empresa. E, aliás, o próprio artigo 5º, parágrafo 4º desta lei, que será, e queira Deus que não seja sancionada desta forma, mas ela diz que o tomador poderá oferecer aos empregados terceirizados tratamento ambulatorial, médico e de refeição. Sim. Ou seja, ninguém tem dúvida que ela não o fará. Se ela poderá, não tenha dúvida que em algum lugar ela vai economizar e não prestará este serviço de atendimento médico, hospitalar e de vale-refeição. São os pilares fundamentais da saúde do empregado. É justamente naquilo que eles estão cortando. A coisa mais importante é a saúde do trabalhador. Fora a questão psicológica dele não se sentir engajado, eles tiram do empregado os 3 pilares que sustentam ele de uma saúde, sustentam a capacidade dele se manter saudável dentro de uma empresa. Considerações finais aqui do professor Ulisses, por favor. Bem, resumindo do ponto de vista econômico, eu acho, ao contrário, que a reforma geraria mais emprego, geraria melhor condição de salário para os trabalhadores, enfim, algumas coisas aí, como o doutor César estava mencionando, poderiam ser ajustadas, mas com relação a essa coisa do invisível, eu acho que a questão é que o tipo de serviço que é terceirizado, infelizmente as pessoas são muito preconceituosas no Brasil. E é uma coisa que a gente não assume, né? O brasileiro é um pouco cínico. Então, assim, a gente vê um funcionário da limpeza e não dá bom dia para o funcionário da limpeza. Independentemente se ele seja terceirizado, a pessoa não pergunta, você é terceirizado ou você é aqui da empresa, é funcionário CLT? Não, a pessoa não dá bom dia porque lá o funcionário é humilde, é uma pessoa que trata da limpeza. E isso é uma coisa muito triste. Mas isso é um problema nosso, do brasileiro. Eu acho que não é um problema do status do empregado. Bom, quero agradecer aqui aos nossos convidados que ajudaram aí a gente a entender um pouco mais desse polêmico tema que é a terceirização.
professor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista e professor de economia da Universidade de Mackenzie. Obrigado pela presença. Às ordens. E também ao Dr. César Dueck, que é advogado especialista em direito trabalhista. Agradeço também a sua presença aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite. E assim termina mais um Estadão Discute. A gente volta na semana que vem com um novo tema. Até lá.